Noite, Anitta. Tá, agora está gravando. Vamos lá, então. Retomando, então, o TDE da aula da semana passada. Pedro Carlos Júnior encontrava-se em estado de insolvência, principalmente em virtude de dívidas realizadas para adquirir drogas com traficantes. Já havia vendido todos os seus bens e continuava a ser ameaçado de morte para efetivar o pagamento. Desesperado e com relações cortadas com seu pai, Pedro Carlos, em virtude do descontentamento deste com a vida que levava o filho, Pedro Júnior. Pedro Júnior compreende que uma saída para seus problemas seria a morte do pai e receber uma grande herança, já que era filho único. Diante disso, passa a instigar seu pai, já senil, a cometer suicídio. Todos os dias ia visitar o pai e continuava no processo de convencimento do suicídio. O pai, depois de muitos dias, segue o conselho do filho e se enforca. Tipifica a conduta praticada por Pedro Carlos Júnior. Informe se, em vista da pressão exercida pelos traficantes, há, no caso, concurso de pessoas. Bom, vou abrir aqui o Código Penal. Na realidade, a gente está adiantado aqui uma aula, né? Mas o TDE tem essa ideia, ou reforçar a aula que a gente está vendo, ou já solicitar que vocês façam uma pesquisa para a aula posterior. É uma outra opção. Normalmente é reforço da aula que a gente viu. Bom, no artigo 122, que nós veremos hoje, ele diz lá, tem o caput que diz induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. O parágrafo 2º, se o suicídio se consuma ou se dá automutilação resulta a morte, pena de 2 a 6 anos. Então, nesse caso aqui, nós podemos atribuir o artigo 122, parágrafo 2º, que é o homicídio com resultado morte, a este filho do sujeito que se tirou a sua vida. Essa é a tipificação adequada. Mas, eu quero deixar bem claro para vocês uma situação. É possível, em alguns casos, que esta instigação ao suicídio vire homicídio. Se a intenção do filho aqui, é clara, era a morte, né? Há algum tempo até se pregava que ele responderia por homicídio, mas atualmente não. O Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, no Código Penal comentado dele, ainda faz um esclarecimento nesta linha, que atualmente o que está vigorando? Se o sujeito que tirou a vida, que se suicidou, fosse incapaz, por exemplo, menor de 14 anos, ou senil, que era senil, velho, né, idoso, mas já com alguma espécie de doença mental em virtude ali da idade, etc. Aí poderia ser tipificado a atitude do filho como homicídio, porque a pessoa não teria a mínima capacidade de defesa, né, de não realizar a conduta estimulada pelo filho. Então, neste exemplo, é suicídio, artigo 122, parágrafo 2º, suicídio consumado. Mas tem que ter cuidado que é possível que haja, em algum ou outro caso, a tipificação como homicídio. Tá bem? Sobre isso, tranquilo? E a outra pergunta era se teria algum enquadramento aos traficantes, né? Claro que não há nenhuma participação ali por parte, era apenas pressão pelo pagamento. Então, não há participação de nenhuma maneira no auxílio, na instigação do cometimento do delito do artigo 122. Tudo certo? Posso ir adiante? Ou perguntas? Bem, hoje, pessoal, eu falei para vocês que a gente ia ver algumas questões envolvendo o ciúme, né, como algo que influi no cometimento do homicídio ali. Então, nós vamos ver. Eu alterei, se alguém está com as lâminas da semana passada, eu alterei, já editei lá no aula, hoje de manhã coloquei novas lâminas
porque eu inseri algumas coisas, eu modifiquei algumas coisas. E então trouxe algumas jurisprudências, alguns entendimentos jurisprudenciais e doutrinários sobre a questão do suicídio. E uma outra questão também, que eu trouxe algumas jurisprudências para vocês, e entendimento doutrinário, é a questão do feminicídio, que nós veremos agora. Por quê? Semestre passado eu notei que os alunos tiveram alguma dificuldade em entender o que é o feminicídio. Então a gente vai dar uma estudada nisso agora. Professor, Pode falar. então na questão aí do caso do Pedro, é considerado homicídio que o filho dele praticou? Se o filho dele for julgado, vai ser julgado por homicídio ou não? Não, vai ser por artigo 122, parágrafo 2º, vai ser suicídio, né, induzimento ao suicídio, instigação ao suicídio. Sim, porque se consumou, que inclusive ele morte. também vai ter a pena aumentada, né? A pena dele vai ser duplicada, no caso. Porque Isso, foi assim. por um motivo egoísta. Isso aí. Né? E a letra B? A letra B, a participação nenhuma, não tem participação. Não vai ter, nenhuma. não é considerado, né? O concurso de Não pessoas. Isso. Porque não teve participação ativa dos traficantes, no caso. Exato, isso aí. Ah, tá bom, então, obrigada. E quanto ao homicídio, só se fosse um doente mental, a vítima, ou menor de 14 anos, e a intenção era a morte, aí poderia ser homicídio. Ah, entendi, tá bom. Bom, o 121 aqui, pessoal, a gente parou nele quando nós íamos entrar no infanticídio. Deixa eu achar aqui, parágrafo 2º. Nós paramos no inciso 5 para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Deixa eu colocar no 5 aqui a minha tela. Bom, aí o 6, que é o feminicídio, que diz assim, então vai ser qualificado, né, o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O parágrafo 2º-A diz assim, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. O NUT, vocês vão ver que eu trouxe para vocês ali um parágrafo, uma citação dele, ele diz que isso aqui é objetivo, não tem que fazer análise nenhuma. Se está dentro da questão da violência doméstica, dentro de casa, companheiro, ex-companheiro, sempre vai ser feminicídio. Não há que fazer nenhum julgamento, né, nenhuma análise. É uma circunstância qualificadora do homicídio objetivo. Por isso, inclusive, nós podemos ter homicídio qualificado por infanticídio e por motivo torpe, por exemplo, que é subjetivo, o motivo torpe tem que ser feito uma análise. E o inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, vamos ver aqui que nós temos aqui de jurisprudência para mostrar para vocês. Então, conforme eu já falei ali, já adiantei, né? Violência, deixa eu achar aqui a minha caneta, violência doméstica e familiar, menosprezo à discriminação ou discriminação à condição de mulher. Por exemplo, né, realizar uma cobrança de dívida de maneira menosprezando ou discriminando por ser mulher, né? Pode ser praticado por homem e mulher, o sujeito ativo, pode ser também uma mulher. O sujeito passivo é mulher, lésbicas, transexuais, travestis. Por enquanto, que não tem jurisprudência nem defesa doutrinária é a questão do casamento homoafetivo entre dois homens. Aí ainda nós não temos essa possibilidade. Vamos ver se isso vai evoluir mais adiante. Aqui ficou ruim a lâmina, mas vamos lá. Que diz assim,
O agravante discutiu com a vítima, sua ex-companheira, tentou tirar bens de dentro do imóvel da mesma, ameaçou-a e lhe desferiu um tapa no rosto e, posteriormente, no período noturno, ateou fogo em sua residência, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Isso aqui é uma jurisprudência do STJ, mantendo o sujeito preso e encaminhamento a júri pelo feminicídio. Então, aqui um exemplo, né? Discussão com a ex-companheira, agressão à ex-companheira, configurado, pelo menos para ir a plenário, como infanticídio. STJ. Aqui outra do STJ. A periculosidade do recorrente e a extrema gravidade dos fatos, uma vez que a vítima, ex-companheira do acusado, deixa eu aumentar isso aqui, não sei por que fica assim. Bem, não está dando certo. Vou ler qual aqui. Bem, vou ler assim. A periculosidade do recorrente e a extrema gravidade dos fatos, uma vez que a vítima, ex-companheira do acusado, foi atingida por diversos golpes de faca quando estava com o filho de 2 anos no colo, não vindo a óbito em decorrência da intervenção de seus familiares. Tudo o que parece em razão do réu não se conformar com o término do relacionamento. Aqui o STJ também mantém encaminhamento a júri popular por feminicídio, e, inclusive, nesse caso aqui, pessoal, é possível a gente colocar mais uma qualificadora. Não sei se colocaram, não aqui, não peguei essa parte da jurisprudência, mas é possível um motivo torpe. Então, é um motivo repugnante, né? A pessoa não aceitar a separação e acabar causando este crime. Então, um feminicídio, qualificado por feminicídio, e podemos ter aqui, dependendo da interpretação, mais uma qualificadora, motivo torpe, né, que é um motivo repugnante. Vamos continuar. Aqui eu tenho uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará. Diz assim: esclarece que na madrugada do dia supracitado, o denunciado e vítima estavam na residência da genitora daquele, ingerindo bebida alcoólica. E em um dado momento, o casal iniciou uma nova discussão, oportunidade em que o réu tomou posse de uma espingarda artesanal do tipo por fora e efetuou um único disparo contra a ofendida, atingindo-a no pescoço, levando a óbito instantaneamente. Também o Tribunal de Justiça do Pará, decisão desse ano, reconheceu também como feminicídio. Outra do Pará aqui, Claudilene foi em tese esfaqueada pelo paciente em via pública, que somente não lhe desferiu outros golpes porque ela conseguiu fugir e se esconder na residência de terceiros. Então, também é um casal separado. TJ também diz que é feminicídio. E aqui eu tenho, então, a passagem do Guilherme de Souza Nutti, que é bem esclarecedora. Feminicídio. Adveio a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, contendo normas explicativas, programáticas e determinadas, com o fito de tutelar de maneira mais eficiente a condição do sexo feminino, em particular nos relacionamentos domésticos e familiares. O feminicídio é uma continuidade dessa tutela especial, considerando o homicídio qualificado e hediondo a conduta de matar a mulher, valendo-se de sua condição de sexo feminino. Então, aqui ainda ele não fala da condição da objetividade. Vamos adiante. Então, deve ser aqui. Ó. Feminicídio. O que quer dizer por razões do sexo feminino, segundo o Nutti? Trata-se de qualificadora objetiva. Então, se for
na relação doméstica, não tem que fazer pesquisa nenhuma. É feminicídio. Não é essa a motivação do homicídio. Então, não é apenas razão do sexo feminino. Então, o que ele diz? Que o agente não mata a mulher porque é mulher, mas faz por ódio, raiva, ciúme. Então, na realidade, pode ser em razão do sexo feminino, mas ele diz que não é este o principal motivo da pessoa matar a mulher. Não é porque ela é mulher. O cara não sai matando por aí porque é mulher, via de regra. Então, ele diz que é uma qualificadora objetiva, porque ele faz por ódio, por raiva, por ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, motivos variados que podem ser torpes ou fúteis. Podem, inclusive, ser moralmente relevantes. Moralmente relevante seria a questão de diminuição de pena. Sendo no ambiente doméstico, por motivo fútil, em virtude de uma banal discussão entre marido e esposa, incidindo duas qualificadoras, ser mulher e motivo fútil. Então, a questão aqui é bem clara. Ele defende, e é isso que a jurisprudência mostra, matou dentro de casa, na rua, enfim, por relação familiar, marido e mulher, etc., é uma qualificadora objetiva. Não tem perquirícia, que a mulher ou não é. Sendo mulher, tem a relação doméstica, é feminicídio. Pode falar aí, Tiana. Sim, professor, mas no caso, se a mulher é morta por um parente, um irmão, alguma coisa assim, geralmente os processos gera tudo em feminicídio também, né? Não vai ser por apenas homicídio, se não for isso que o senhor falou agora em relação a companheiro. Eu reagi a um assalto na rua, o homem me matou, ele vai responder por feminicídio também, né? Não. Se for um assalto na rua, é homicídio. Né? Por exemplo, a mulher está andando na rua e um homem lá, qualquer, mata a mulher para tirar o celular. Isso é latrocínio, né? Ou está na rua e discute com a mulher no trânsito e a mata. Isso é homicídio. O feminicídio tem que ter alguma ligação, ou por razão, por desprezar uma mulher, né? Não porque brigou por um trânsito, não porque quis o celular, quis o dinheiro. Tem que ter desprezo à mulher ou a relação da violência doméstica. Dificilmente a gente vai ter um feminicídio que seja por desprezo à mulher. Isso não é normal, né? Alguém desprezar a mulher. Agora... eu também entendia por isso, mas no caso, no semestre passado, a gente teve um professor de teoria crítica do processo que ele disse que ele nunca viu nenhum crime contra a mulher que não fosse feminicídio. No caso, esses exemplos que eu dei para o senhor, por exemplo. Eu achei estranho, né? Mas... eu também acho estranho, né? Como eu te dei o exemplo. Imagina se brigaram no trânsito. Qual é a diferença de eu brigar com alguém por um acidente de trânsito por homem ou mulher? Desde que eu não esteja desprezando. A não ser que eu despreze a mulher, talvez. Olha, que é bateira, que é mulher. Aí dá para se pensar até, né? Agora, normalmente. Ou por roubar, subtrair o celular. Sim. Não tem questão de mulher nem violência doméstica envolvida, né? Tá bom, olha obrigado. Só o que diz, já passo a palavra para a Adriana. Olha o que diz aqui de novo o parágrafo 2º do parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, não é os casos que tu falou, né? E o segundo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, nesses dois exemplos que eu dei, eu não vejo discriminação à condição de mulher. Né? Tá ok, Tiane? Tá bom, professor, obrigada. Pode falar, Adriana. Pois então, professor, valendo da pergunta da colega ali, em relação ao irmão que despreza uma irmã que seja homossexual, no caso, ele venha assassinar ela, matar pela condição dela, né, sexual, no caso. Sim. Um irmão machista, vamos dizer bem assim, se enquadra, eu acredito, né, nesse crime. Aí nós temos até a questão da violência familiar, né, doméstica, porque sim, tem proximidade doméstica, enfim, sendo irmão, né, tem algum acesso. Sim.
Tranquilamente. Aí seria uma qualificadora por ser irmão também, né? Pode ser, sim. Nós temos a possibilidade, ou um aumento de pena, ou aqui, aí vai não pela questão de ser irmão, mas aí nós temos o motivo torpe, pode ser, motivo fútil. Agora, só por ser irmão, aí teria um aumento de pena. Não é qualificador exatamente por ser irmão. Porque olha só, que diz o parágrafo 2º, vamos deixar bem claro, a gente pode ir conversando tranquilamente. Homicídio cometido, qualificado. 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2, por motivo fútil. 3, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. 6, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, não, só por ser irmão, não, mas pode ingressar numa outra possibilidade ali. Ok? Ó, a Luciana está tomando chimarrão. Já tomei a tarde toda, a Luciana terminou a água. Eu lá no trabalho não posso, então aproveito a noite na aula. Eu, durante a tarde, já estou trabalhando aqui no escritório, mas como eu me dedico mais à universidade, eu estou fazendo um trabalho de teoria do crime, para publicado no final do ano, aí eu fico aqui, tomando chimarrão, escrevendo, pesquisando. Professor, eu fui inclusa nessa turma, hoje é minha primeira aula. Então, eu estava até agora há pouco, se o senhor percebeu, eu entrei, era quase 9 horas nessa aula. Eu estava assistindo o vídeo da aula do dia 19. Sim. Entender a aula de hoje. Então, Tá. eu percebi também que teve atividades anteriores e que eu não estava na turma, então eu não fiz. Eu sigo ou eu peço para reabrir para mim fazer essas atividades? Tu pode pedir para reabrir, é interessante fazer, como eu já falei anteriormente, não roda por falta, a EAD não pode rodar por falta, é um entendimento jurídico que existe, e o TDE, então, que seria a presença, não leva a falta. Mas é interessante para adquirir conhecimento, aí fica por ti. Tu pode, se tu quiser, tu manda uma mensagem para a tutora ali, que ela te abre todos os prazos para ti. Sim, eu imaginei que poderia ter que fazer, então eu estava assistindo as aulas, gravadas aqui já. E foi bom a Luciana falar, abrir mais uma janela aqui rapidamente. Eu tenho recebido várias mensagens, eu não sei de que turma é, eu vejo que eu tenho mensagens, mas eu não consigo abrir, não abre para mim as mensagens lá no ambiente aula. Então, eu já pedi, quando precisarem falar comigo, podem mandar pelo WhatsApp, podem falar com a monitora ou mandar pelo WhatsApp para mim. Que aí, nós não temos grupo de WhatsApp, porque a UBRA não tem interesse que tenha, por questões de segurança, mas individualmente vocês podem mandar, porque eu não consigo ver nenhuma mensagem. Eu consigo ver quando vocês postam na sala de interação. Aí eu vejo e a monitora também está respondendo, eu tenho visto ali. Mas a mensagem eu não consigo abrir. Se alguém mandou, não vai, provavelmente não responde. Tá ok? Então vamos adiante. Bom, depois nós temos aqui o inciso 7, que é um aumento de pena, uma qualificadora que foi inserida em 2015, que é contra os agentes de segurança previsto no artigo 142 do Código Penal, das forças de segurança. Vamos ver aqui, vou ler o artigo. Inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, 2015 foi feita essa inserção como homicídio qualificado. Então, está dentro desse rol dos agentes de autoridades, dos serviços penitenciários, forças armadas, companheiros ou cônjuges
também nos relacionamentos homoafetivos, também vai incidir essa qualificadora, parentes consanguíneos até o 3º grau, mas não incide, né, em parentes, pelo menos depende o NUT, parentes por afinidade, como sogra, genro. Sogra acho que ninguém ia se importar mesmo, né, mas tudo bem. Existir ligação, esta morte, ou do agente, ou do seu parente até 3º grau, tem que existir alguma ligação com a função. A morte tem que estar ligada ao exercício da função de segurança exercida pelos órgãos presentes no artigo 142 e no artigo 144 da Constituição Federal. Certo? Tranquilo? De onde tu é, Luciana? Gaúcho eu sei que é, agora de onde? Eu sou de Nome Toque, mesma cidade da Inice, somos colegas. Estou invadindo aqui, então, a nossa sala de aula. Bom, como eu falei para vocês, a questão do ciúme, pessoal, eu resolvi fazer um apartado aqui porque o ciúme tem possibilidade para tudo que é lado. Não é um artigo específico do homicídio. Então, eu trouxe algumas decisões e algumas orientações jurisprudenciais. Primeira, do NUT. Configura a hipótese de homicídio privilegiado quando, então, 121, parágrafo 1º, o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos. Ódio, desejo de vingança, amor exacerbado, seria o caso do ciúme, ciúme intenso, e foi, mas aqui tem a segunda condicionante, injustamente provocado pela vítima. Então, para ser causa de diminuição de pena, homicídio privilegiado, a morte pelo ciúme, deve haver uma injusta provocação anterior, né, de, entre aspas, da esposa, por exemplo, ou do amante, né? Luciana, é isso mesmo, é isso aí mesmo, seria TDF. Momentos antes de tirar a vida. Se tiverem perguntas, vão fazendo, senão eu vou falando. Outra orientação jurisprudencial. Roque Brito Alves. Em verdade, excepcionalmente, não por si só, porém aliado a outros motivos ou circunstâncias, na conduta criminosa, o ciúme pode configurar-se ou enquadrar-se tecnicamente como atenuante genérica de motivo de relevância de valor moral. Lá no artigo 65 tem as atenuantes genéricas, relevante de valor moral, ou mesmo em certos delitos como minorativa penal, que aí seria o homicídio privilegiado, 121, parágrafo 1º, no caso do homicídio. No caso de diminuição de pena aqui, tem essas duas possibilidades, como diz o doutrinador, a depender de outras circunstâncias somadas, como, por exemplo, a injusta provocação. Fala, Reinaldo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, me desculpe atrapalhar a aula. Se fosse possível, o senhor poderia explicar esse comando do TDE dessa semana? Tá. Vou terminar aqui o homicídio, daí a gente volta lá, tá, Reinaldo? Beleza, professor. Obrigadão. Guilherme de Souza Nutti. De nossa parte, acreditamos que o ciúme, exclusiva e automaticamente, não pode ser classificado como relevante de valor moral ou social. Então, está faltando a injusta provocação, né, que a gente já falou. Tampouco como motivo fútil ou torpe. É preciso analisar o caso concreto. Então, o ciúme, tanto para diminuir quanto para qualificar, né, aumentar a pena, precisa se analisar o caso concreto e ver o que mais tem conjuntamente. Dependendo de cada agente e vista a situação de modo particular, o ciúme tanto pode ter motivação relevante, aí diminuiria a pena, né, quanto fútil. Aliás, pode igualmente não representar para aumentar ou diminuir pena. Inclusive, o NUT abre a possibilidade, dependendo do caso concreto, de ser um homicídio simples. Então, vai depender do que se tem presente no caso concreto. STJ.
O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento consolidado de que não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstância que, numa análise objetiva, se mostra viável, ao menos em tese, e de que cabe àquele Conselho decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme, assim como analisar se o referido sentimento, o ciúme, né, no caso concreto, constitui motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. Então, o tribunal também abre a possibilidade de uma análise pelo tribunal do júri para verificar, no caso concreto, se diminui, se é privilegiado, se é qualificador. Ou até pode ser simples. Início. Mas, professor, é meio subjetivo você provar que foi por ciúme ou não. De que forma pode ser feito isso? Porque a pessoa pode simular, pode mentir, pode fingir que foi ou não foi por ciúme. Como que se faz isso na prática? Bom, Inês, quando me pergunto isso em sala de aula, eu sempre brinco com meus alunos que eles devem perguntar para o professor de processo penal. Né? Mas, é uma brincadeira, claro, né? Tudo que for ser julgado deve ser relevantemente, exaustivamente comprovado. Então, tem que ter meios de prova, né? Inclusive para uma condenação por homicídio simples. Né? Se não conseguir provar que foi por ciúmes, não vai condenar, nem para qualificar, nem para diminuir pena, enfim. Né? Tudo vai depender do contexto probatório, mas o que vocês têm que ter em mente, o que não pode existir, é o que nós, como advogados, principalmente advogados, tem que buscar a certeza do que foi praticado para punir. Isso se dá por meio de uma análise probatória, que por vezes vai ficar alguém aí que não vai ser punido e deve ficar. Se o juiz não tem certeza, não pode punir, né? Tem que ir por esse lado. Então, a questão, sim, de prova, né, Inês? Bom, homicídio culposo, pessoal. O homicídio culposo diz lá no parágrafo 3º que se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, aqui, eu trouxe aqui uma situação do artigo 18 do Código Penal, que diz lá que, na realidade, os crimes, eles são dolosos. Se nós pegarmos todos os tipos penais, todos eles são dolosos. Então, eu só vou saber se existe um crime culposo se lá num parágrafo do artigo estiver escrito se pune na modalidade culposa. Senão, todos os crimes são dolosos. Né? E a culpa, então, vocês já estudaram isso lá em Teoria Geral do Crime, se dá por imprudência, negligência e imperícia, né? Claro que a gente não vai entrar nisso. Tem aqui uma majorante no parágrafo 4º do Código Penal, nos casos dos crimes culposos e também dolosos, que diz assim, parágrafo 4º, aumento de pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, até aqui, crime culposo. O que acontece? Inobservância de regra técnica, profissional. O agente conhece a regra, mas não a observa. Então, questões aí de engenheiro, né, construir pontes, passarelas, etc. Né? É uma possibilidade, até residências. Né? Então, somente se aplica ao profissional que inobserva as regras técnicas da sua profissão. Omissão de socorro à vítima, então, o indivíduo, de alguma maneira, culposamente, dá causa a um homicídio. E antes de consumar o homicídio, ele deixa de socorrer essa vítima. Poderia socorrer. Se poderia socorrer, e não o fez, e ela morre, mesmo que seja culposamente, tem esse aumento de pena. Próximo, não procurar diminuir as consequências do comportamento. Ou seja, levar o sujeito, por exemplo, para atendimento médico, chamar uma ambulância ou
ou tentar de alguma maneira, sei lá, se a pessoa caiu na água, tirá-la da água, né? E letra D, fugir do local para evitar o flagrante. E a parte dolosa diz que, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Aqui é bem objetivo, então, no doloso. Então, modalidade dolosa, né? Menor de 14 anos, maior de 60. Idade se averigua na data do fato. E também pode constituir uma agravante genérica. Mas aí, no caso do homicídio, se eu aplicar esse aumento de pena aqui, eu não posso aplicar agravante genérica, que é igual. Aí eu pergunto para vocês, para a gente relembrar, vocês já estudaram isso. Qual das duas eu aplico? Homicídio doloso contra menor de 14 anos, por exemplo. Eu aplico 121, parágrafo 4º, segunda parte, ou a agravante genérica do 61? Ninguém sabe? Alguém tem ideia? Estou calculando a pena. Aí eu tenho primeira fase, segunda fase, terceira fase. Qual dessa? Eu tenho duas possibilidades aqui para aumentar a pena do sujeito, mas eu só posso usar uma por bis in idem, para não ter o bis in idem. Qual das duas eu vou usar? Sempre. Oi? A segunda parte, prof? Pela questão da idade na data do fato? A do 121. Sempre eu uso a específica. Então, se vocês pensarem, o raciocínio é esse que a Eunice falou. Se eu tenho o aumento de pena, a causa especial de aumento de pena, o tipo penal, eu vou usar ela. Não vou usar a agravante genérica. Agora, se for outro crime praticado contra menor de 14 anos, que não tenha a causa especial de aumento de pena no tipo penal, eu uso a genérica. Assim que funciona. Ok? Bom, o artigo 5º fala do perdão judicial, pessoal. Quando ocorre no homicídio culposo, tá? Falando aqui do homicídio culposo, não doloso. Quando ocorre no homicídio culposo e a consequência for tão grave que o juiz entenda desnecessário aplicar a pena, o juiz a deixa de aplicar, extinguindo a punibilidade do agente. Por exemplo, nessas regiões do interior, talvez a Eunice, a Luciana tenham conhecimento. Por vezes, o pai que passou com trator em cima do filho, alguma coisa assim, né? Para o pessoal que mora nos centros urbanos, é muito comum, não, mas diversas vezes nós vimos o pai que altera a rotina num dia e esquece o filho dentro do carro lá no sol, e o filho morre, né? Isso é o caso do homicídio culposo, que o sujeito tem direito ao perdão judicial. E é um direito subjetivo, não é uma avaliação do juiz. Se chegar a esse ponto. Eu acho que aqui no Metoque, né, eu acho que faz uns 2 meses aconteceu 2 casos, né? O filho. Um foi em Colorado, acho, né, Lu, aqui na cidade vizinha. Bem do ladinho. Um foi uma criança e o outro foi o filho que acabou passando com o trator, né, por cima do pai. É isso, certamente o pai preferia pegar 200 anos de cadeia do que a morte do filho, né? Então é uma coisa que não há necessidade de punir, já está punido para o resto da vida, né? É uma prisão perpétua. E então se extingue a punibilidade pelo artigo 107, inciso 9 do Código Penal, que diz que o perdão judicial extingue a punibilidade. E a súmula 18 do STJ, né, diz que a sentença concessiva do perdão judicial é uma sentença, isso é importante, uma sentença declaratória da extinção da punibilidade. Então, isso faz com que, se o sujeito vier uma outra oportunidade de ser condenado por outro crime qualquer, ele não seja reincidente, por ser uma sentença declaratória e não condenatória com perdão.
No parágrafo 6º, pessoal, é o homicídio praticado por milícia privada. Vamos ler aqui. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, se ocorrer algum homicídio, né, ficar comprovado que foi por uma milícia privada, e que tenha a intenção, né, por exemplo, vai cobrar num estabelecimento comercial o valor mensal lá que ela estorque para prestar segurança. E aí o sujeito não paga e é morto. Então, incide esse aumento de pena. Também, se for praticado por um grupo de extermínio, aí, independentemente de prestar serviço ou não, sendo por um grupo de extermínio, um grupo criado para matar, digamos, um grupo lá se une para matar traficantes. É um grupo de extermínio, né? Então, tem esse aumento de pena. Também eu deixei anotado para vocês aqui que não se pode aplicar conjuntamente com o artigo 288A, porque é redundante, é um bis in idem, que na realidade já é uma milícia constitui um grupo, já é a união de pessoas para prestar serviço de segurança, ou a união de pessoas para matar, grupo de extermínio. Então, eu não posso, além disso, ainda enquadrar no 288A. Que é a organização criminosa. Bom, quanto ao homicídio é isso, deixa eu falar do TDE ali. Quem é que me perguntou do TDE? Fui eu, professor Reinaldo. Qual era a pergunta, Reinaldo? O que queria saber? Eu queria saber, porque eu não entendi o comando desse TDE. Acho que o senhor passou hoje à tarde. Hoje. O de hoje? Quer saber o TDE? Oi? O de hoje? Tá. Vamos ver aqui. O que inicia hoje, quer dizer, né, Reinaldo? Oi? O TDE que eu coloquei hoje, né? Foi hoje, o de hoje, é porque eu não entendi o comando dele, professor. Tá, vamos ver aqui. Dia 26. Aqui. TDE. Eu vou ler aqui, se não for, tu me diz. Pedro Paulo é casado há 15 anos com sua esposa, sujeito que tinha hábito semanal de embriagar-se, ínterim em que se tornava ciumento e agressivo. Em uma dessas oportunidades, no interior da residência, bêbado passou a acusar a esposa de trair-lhe. Logo, desferindo 7 facadas da vítima. Saliente-se que esta, tem um está, mas é esta, não provocou, tem outro erro aqui, não provocou o autor e também não havia motivos para o ciúme. Bom, eu não... Realmente está faltando coisa aqui, Reinaldo. Na realidade, é para responder que crime pode ser enquadrado o Pedro Paulo. Ah, sim, era só isso, professor, que eu queria saber. Eu queria saber o funcionamento, né, faltou a pergunta ali. O senhor está ficando senil já. Muito dinheiro. Valeu, Renato. Vamos dar uma olhada começar pelo menos a próxima lâmina aqui, do artigo 122. Como eu falei para vocês, nós temos alguns crimes, uns 5 ou 6 crimes que vão demandar bastante tempo, porque eles são longos. Mas não se preocupem, que depois teremos muitos outros que a gente vai passar 5, 6, 7 crimes numa aula só. Aqui é o mesmo. Então, vamos começar a dar uma olhada aqui, a gente tem mais um tempinho.
Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, artigo 122 do Código Penal. O caput é esse aqui, ó, induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, este artigo foi modificado, se eu não estou equivocado, em 2019, né? E o caput, então, antes não poderia punir o sujeito que induzisse alguém, instigasse, enfim, a praticar o suicídio, se não houvesse, no mínimo, lesão corporal grave. Agora pode. O 122 não exige isso. Então, o sujeito que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, também é uma novidade, né? Tirar uma parte do corpo, por exemplo, ou prestar-lhe auxílio material para se automutilar. Então, o sujeito que induzir, né, ou instigar, induzir ou instigar. Então, ele vai responder mesmo que não haja nem lesão corporal. Digamos lá, ele instiga o sujeito que já tem uma ideia, já fala em se suicidar, ele acaba instigando o sujeito, ele vai lá e se enforca, arrebenta a corda, ele não tem nem lesão nenhuma. Mas, igual, pela nova regra, o sujeito que induziu ou instigou vai responder pela pena de 6 meses a 2 anos como indução ou instigação ao suicídio ou automutilação. Tranquilo isso? Essa é uma mudança que houve. Posso ir adiante? Pode sim, professor. Tá. Então, aqui é o que eu falei, ó, os verbos, ó, induzir, onde é que está minha caneta? Induzir, fazer surgir a ideia, instigar e estimular uma ideia já existente. E auxiliar é materialmente, né? Bom, aqui nós vamos adiante. Nesse caso aqui, nós temos, então, o momento em que o sujeito instigou, ele vai responder. Vamos adiante. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º desse artigo 29, a pena aumenta. Então, essa é a mudança que foi proporcionada lá tiraram do caput e colocaram como um parágrafo especial. Então, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, eu tenho uma pena maior. E o parágrafo 2º diz, se o suicídio se consuma ou a automutilação resulta morte, também tem uma pena maior. Então, viram que o caput, ele traz a figura do sujeito que instiga e induz ao suicídio. Ele tem aquela pena lá bem menor, que é de 6 meses a 2 anos, independentemente da consumação. E se o suicídio se consuma, o parágrafo 2º, a pena já vai até 6 anos. Essa é a diferença que nós temos da regra antiga para a regra nova. Conseguiram entender? Não sei se alguém ficou com dúvida por questão da regra antiga. Bom, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, pelo TDE de hoje. Se a vítima for considerada que ela não tem condições de resistir à instigação ao suicídio, como, por exemplo, menor de 14 anos, ou senil com debilidade mental em virtude da senilidade, da idade, pode ser considerado homicídio e não suicídio. Porque o instigado não tem condições de resistir, seja pela baixa idade ou seja por apresentar problemas já de doença mental. Aí sai do suicídio e vai para o homicídio. O parágrafo 3º ali, que a colega falou no início, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. O nosso TDE de hoje é motivo egoístico, para receber herança, né? Torpe ou fútil. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Diminuída. É importante deixar isso claro.
diminuída. Se for integralmente sem condições de ter capacidade de resistência, podemos falar no homicídio. Aqui tem uns exemplos, né? O que é motivo egoístico, vantagem pessoal, como provocar o suicídio por herança, motivo torpe por ciúme, poderá até ser considerado, por exemplo, matar a esposa simplesmente porque acredita que ela tem outra pessoa. Motivo fútil, um motivo banal, então provocar o suicídio da pessoa por um motivo insignificante. E aí nós temos se a vítima for menor de 14 anos, né? E aí vai depender, né? Em tese, como diz o NUT, se for menor de 14 anos, não tem capacidade de discernimento. Aí nós podemos pensar no artigo 121, né? Se for menor de 14 anos. Isso aqui é o que a gente falou já. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social ou transmitida em tempo real. Que é o caso da baleia azul, aquela, pessoal. Lembrando, de novo, se for menor de 14 anos ou doente mental, esses casos da baleia azul, a gente pode pensar no enquadramento no 121. Mas, se ela tiver capacidade de discernimento, essa vítima, aqui o parágrafo 4º, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social, transmitida em tempo real. Nós temos como casos famosos aí que ocorreram alguns suicídios, esse negócio aí da baleia azul. Vocês lembram disso? Uma das fases era até a própria morte. Então, em tese, a instigação ao suicídio, podendo pensar no homicídio no caso da pessoa que não tenha condições de resistir, capacidade de resistência. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede virtual. Então, aqui, ainda mesmo que o sujeito... Isso é interessante, ó. Não se trata de participação da reunião. O cara é líder. Não quer dizer que ele tenha instigado. Mas se ele é líder de um grupo que tem essa finalidade, mesmo que ele não seja partícipe, ele está incidindo aqui no parágrafo 5º. E o parágrafo 6º, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo descrito no parágrafo 2º. Então, no caso aqui, que nós vimos no parágrafo 1º e no 2º, no parágrafo 1º, que é a instigação ao suicídio ou a instigação à automutilação, se resultar lesão de natureza gravíssima, o sujeito responde lá pela pena do artigo 129, que é mais alto. Deixa eu voltar aqui para mostrar um negócio para vocês. Se da automutilação ou tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e do 2º do artigo 129, tenho aqui a pena de 1 a 3 anos. Né? Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão de natureza grave ou gravíssima. Aí o parágrafo 6º diz, se o crime que trata o parágrafo 1º. Qual é o parágrafo 1º? Para deixar bem claro para vocês. Deixa eu ler aqui no código que é mais fácil. Parágrafo 1º diz assim.
Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º ou 2º deste Código, a pena é de 1/3, é de 1 a 3 anos. Esse parágrafo 6º diz: se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa não oferece resistência, responde o agente pelo parágrafo 2º do 129, que é a lesão gravíssima. Bom, o que você tem que entender aqui? A minha preocupação é esse aumento de pena do parágrafo 6º é quando há lesão grave ou gravíssima, mas foi vítima menor de 14 ou quem não tem condições de ter capacidade de resistência, tem reduzida a capacidade de resistência. Se for entre mais de 14 anos ou pessoa mais velha que tem capacidade de resistência, vai ter aquela pena lá até 3 anos. Eu quero que vocês entendam isso. Não sei se ficou difícil a explicação. Este aqui, ó. Este aqui. Ó. Qualquer pessoa que instigar ao suicídio ou automutilação, o que vai ocorrer? Se resultar na vítima lesão grave ou gravíssima, pena de 1 a 3 anos. Mas o parágrafo 6º, ele modifica um pouquinho. Ele vem e diz: olha, se o crime, que nós acabamos de ver lá, é cometido contra menor de 14, ou contra quem, por enfermidade, deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, aí ele responde pelas penas do parágrafo 2º do artigo 129, que são maiores, que é o caso da lesão corporal gravíssima. Vocês entenderam essa diferença dos dois parágrafos? Essa é a minha preocupação, que eu me estendi mais nisso. Tudo certo? Ficou com dúvida, Adriana? Não sei. Eu não estou te ouvindo, tem que abrir o microfone. É que ele introduz muito um parágrafo com outro, né, professora? Mas relendo a gente pega Tá. a situação. Mas só pensa assim, ó, parágrafo 1º, se alguém instigar ao suicídio ou automutilação e a vítima resulta com lesão corporal ou lesão corporal grave ou gravíssima, a pena vai ser de 1 a 3 anos. Agora, se alguém instiga sujeito menor de 14 ou que não, por alguma enfermidade, não tem discernimento necessário e o resultado dessa tentativa de suicídio é lesão, também grave ou gravíssima, ele não vai ter pena de 1 a 3 anos por ser menor de 14 ou por não oferecer capacidade de resistência. Vai ser uma pena maior, que é a do parágrafo 2º do 129. Não sei se me fiz entender. Vou repetir, bem devagar. Um sujeito instiga alguém a cometer suicídio ou se automutilar. Se o resultado for lesão grave ou gravíssima, parágrafo 1º do 122, a pena será de 1 a 3 anos. Agora, o mesmo sujeito instiga alguém que é menor de 14 anos ou é doente, tem alguma enfermidade que incapacita, diminui a capacidade de resistência, ele não vai ter pena de 1 a 3 anos por ser menor, a vítima ser menor de 14 ou doente. Ele vai ter uma pena maior, que é a do parágrafo 2º do 129. Nesse caso, professor, entra aquela questão do TDE da aula passada? Só para eu... Sim, aí nós temos que pensar o seguinte, ó. Se o sujeito tinha intenção, na realidade, de matar, e ele, na realidade, não tinha intenção de suicídio, a intenção dele, o elemento subjetivo era matar, mas ele se utiliza de subterfúgios para não responder por homicídio e instiga ao suicídio. Se ficar comprovado que o sujeito
sendo menor de 14 ou doente, não tinha nenhuma capacidade, zero capacidade de resistência, aí pode ser homicídio. Agora, se é relativa essa capacidade, sendo menor de 14 ou doente, aí é o parágrafo 6º. Aí eu vou parafrasear a Eunice. Vai ser difícil comprovar, né? Provavelmente ele vai aqui o parágrafo 6º, né, do 122. Mas, academicamente, a gente pode falar nisso. Ok, pessoal? 20 para as 10. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do suicídio. Parágrafo 7º ainda, daí a gente termina. Se o crime que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14, o que diz o parágrafo 2º, para ficar bem claro? Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Então, instigou. Aí o sujeito que instiga responde no parágrafo 1º. Agora, o sujeito que instiga e dá resultado morte responde no parágrafo 2º. Aí o 7º vem e diz: se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos da 121 deste Código. Então, é aquilo que a gente falou, né? Se não tiver discernimento total, pode responder aqui pelo parágrafo 7º, mas que é o 121, que é o homicídio. Dificilmente vai se comprovar, mas é possível. Ok? Então, acho que é interessante fazer aqui, para a gente encerrar, essa diferença. Lembrem que no parágrafo 6º, a gente tem uma capacidade reduzida. No parágrafo 7º, quem não tem discernimento necessário para a prática desse ato, né, não sabe o que está fazendo, não consegue oferecer resistência, e a gente pode pensar, então, no homicídio. Então, vai ser uma luta, né? Vamos ter que estudar se é parágrafo 2º, com aumento de pena, ali pela questão da lesão corporal grave, morte, ou se é parágrafo 7º, homicídio. Vai depender do contexto. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se alguém for estudar, pode colocar alguma pergunta, alguma dúvida lá no chat. No chat não, lá no fórum, né, de perguntas, que aí a gente está respondendo. Pode me enviar o WhatsApp, se quiserem, e relembrando para quem começou hoje, principalmente, no ambiente aula tem um site, um link de um Google site, que ali está todo o material bem pormenorizado, bem detalhado. Tudo que tem aqui nessas lâminas são pequenos fragmentos que eu tiro daquele material que eu criei. Então, quem tiver interesse e puder, é bom se aprofundar, valendo antes da aula o Google Site que tem lá no link. Certo? Então, até a semana que vem. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.